mais, querido. Você tem que empurrar a sua mulher para. E estou falando da vida secular, ministerialmente também. Se a sua mulher prega bem, bote ela para pregar mesmo, não tenha medo não. E incentive sempre na frente, oferte na vida dela. Mas tem muitos homens que eles têm medo da competição. E mulheres também, acontece isso, acontece mais com os homens, por causa do comportamento machista. Aí eu queria ler com você o texto que está em Juízes, se você puder abrir aí. Deixa eu fazer uma pergunta aqui, queria que você levantasse a mão. Quem aqui não conhece a história de Davi? Quem não conhece o homem Davi da Bíblia? Quem é que não conhece? Não conhece a história de Davi? Nunca ouviu falar sobre o rei Davi? Já ouviu falar. Então quem é que nunca ouviu falar sobre o rei Davi? Nunca ouviu falar. Quem nunca ouviu falar sobre Salomão? Todos já ouviram falar sobre Davi e Salomão? Quem já ouviu falar sobre Lapidote? Levante a mão. Você já ouviu falar sobre Lapidote? Não? Quem já ouviu? Levante a mão quem ouviu falar sobre Lapidote. Ninguém ouviu? Pois é, mas assim como Davi e assim como Salomão, ele está citado na Bíblia. Agora vamos ver o porquê esse nome Lapidote está citado na Bíblia. Aí em Juízes, no capítulo 4, diz assim: e aconteceu que logo depois da morte de Eude, novamente os filhos de Israel praticaram o que o Senhor condena. Assim o Senhor Deus os entregou às mãos de Jabim, rei de Canaã, que dominava em Azor. O comandante do seu exército era Sísera, que habitava em Ramete-Ragoim. Os israelitas se lamentaram e clamaram ao Senhor, porque Jabim, que possuía 900 carros de ferro, os estava subjugando há 20 anos. Nesta época, Débora, uma profetisa, casada com Lapidote, julgava e liderava Israel. Olha só, estamos falando aqui de mais ou menos quantos mil anos atrás? Eu não sei, você deve saber que essa sociedade aqui, se nós somos chamados de machistas hoje, você não sabe o que é essa sociedade aqui. Essa sociedade aqui é o que nós chamamos de machista, talvez machista ao extremo. Mulher, ela não era nem contada no censo nessa época aqui. Mulher era um objeto. Mas é bom você lembrar que mulher era um objeto para os homens, não para Deus. Porque essa mulher, Débora, ela está sendo chamada de profetisa. Então Deus chamava a mulher em ofícios ministeriais lá atrás. Essa mulher era uma profetisa. Mas não era só uma profetisa. Ela era uma juíza. Ela julgava, ela liderava o povo inteiro. Mas a Bíblia faz questão de dizer assim: ela é a esposa de Lapidote. Quem é Lapidote? Procure encontrar esse nome outra vez na Bíblia, Lapidote. Mas na hora de enaltecer o ofício da mulher, quem era aquela mulher? Dizem assim: não esqueça, ela era a mulher de Lapidote. Então eu fico pensando que é muito provável, já que a sociedade era machista e que a mulher estava rigorosamente debaixo do homem, para ela ser o que ela era, tinha alguém incentivando. Para ela ser quem era ela nessa época aqui, não era só porque Deus tinha ungido essa mulher profeta. Não era não. Porque a mulher estava submissa ao homem até no extremo da palavra. Eu vou falar sobre submissão aqui daqui a pouquinho, próximo de encerrar. E é muito provável que essa mulher sim deveria ser submissa naquela sociedade ao casamento que ela tinha. E é por isso que está bem claro, ela era a mulher de Lapidote, que fique isso registrado para os homens de gerações futuras, que existia um homem que incentivava a sua mulher a ir para a guerra, porque você vai ver que ela vai para a guerra aqui na frente, se você ver depois. Ela vai para a guerra, é ela que vence a batalha na frente, ela que recebe lá na frente todas as honras. E eu fico imaginando como é que esse homem não estava, em casa esperando essa mulher voltar, alegre, feliz, contente com o avanço e progresso da mulher. Ele não quebrou a unidade que poderia existir no casamento dele por causa de uma aspiração de sucesso, ou porque a mulher estava de fato sendo bem sucedida naquilo que fazia.
Porque o comandante aqui diz para Débora, se você depois ler, Débora, eu tenho muitos homens aqui comigo, mas se você não for comigo, eu também não vou não. Imagina como essa mulher não era. Mas Lapidote, o seu marido, mesmo sendo cabeça, entendia o ofício da mulher e a apoiava, certamente a apoiava. Então, marido, eu e você, nós temos o dever de promover as nossas esposas. Temos o dever de fazer isso. Nós seremos cobrados lá no final. E olha, eu digo uma coisa para você. Eu falei no início sobre o chamado. Se você for aquele que está interferindo no chamado da sua esposa, cuidado para você não ser recolhido para o céu. Eu conheço uma história de um pastor lá de Maceió, que ele foi separado, foi, na verdade, indicado na igreja: você é um pastor. A partir daquele dia, pastor, ele começou a andar como pastor. Ele era muito jovem, mas ele disse que, você sabe que pastor não significa necessariamente as vestes, mas em algumas igrejas, por causa da cultura, a forma como ensina, isso identifica. Então ele começou a andar de terno, de gravata, ele não ia mais para culto de camisa curta, porque ele entendia que ele era pastor. E a esposa começou a ficar contra ele, dizia assim: olha, eu não sou mulher de pastor, isso é papel ridículo que você está fazendo. Eu não sou mulher de pastor, você fica andando desse jeito, nem pastor você é. E ela passou muito tempo criticando o marido, por causa do comportamento dele. Críticas após críticas após críticas. E um belo dia, uma missionária da Zâmbia, um país africano, estava pregando lá em Maceió, e foi almoçar na casa dessa mulher, na família, da mãe dela. E a mãe estava lá com ela e com as duas filhas reunidas. E essa missionária estava lá embaixo, na mesa, almoçando. Enquanto ela almoçava, ela começou a fechar o olho, começou a orar, orando em outras línguas. Aí disse para a mãe: eu tenho uma palavra para uma filha sua. Aí ela: parei, como elas descer. Chamou as meninas, aí veio a menina descer. Eu me lembrei da história de Davi. O pastor Saul que me contou isso. O pastor Saul estava lá presente, e o próprio pastor, eu tive o privilégio de conhecer, ele confirmou isso na frente da esposa. Aí uma irmã desceu, aí disse que a missionária falou: não é essa não, porque eu vi o rosto dela, não é essa não. Aí desce a outra: não é essa não, desce a outra, a casada. E quando ela estava no integral, a missionária falou: é ela. Ela falou: o que é aí? Deus está mandando dizer para você parar de interferir entre ele e o seu marido, porque senão ele vai ser obrigado a recolher você para o céu. Então, quando nós homens com um comportamento machista, a gente começa a interferir no avanço da nossa esposa, seja ministerialmente falando, seja secularmente falando, porque Deus tem chamados ministeriais para dentro da igreja, mas Deus tem chamados fora também. Tem pessoas que Deus chamou para ser médico, tem pessoas que Deus chamou para ser advogadas. E aí, se eu começo a interferir e tolir a minha esposa, porque ela está avançando profissionalmente, e eu, por causa de ciúmes, por causa de bobeiras, que sou eu mesmo que estou promovendo porque não estou cumprindo o meu papel de marido, aí eu fico inseguro e não quero que ela avance. Mas se aquele avanço dela for um avanço que Deus projetou para ela, eu estou interferindo entre Deus e ela. E se aquilo é o plano de Deus para ela, só vai restar uma coisa para Deus fazer, porque eu não sou maior do que os planos. Então nós temos que nos garantir. O marido que supre a sua mulher, olha só, a nossa esposa, ela não é um porco e engorda. Me perdoe assim, falar assim. Eu não estou falando para ofender. Mas às vezes os maridos falam assim: eu já boto comida dentro de casa. Ela quer mais o quê? A nossa esposa não é um porco, um boi e engorda, uma vaca e engorda. A nossa esposa é uma auxiliadora que Deus colocou do nosso lado para nos ajudar a cumprir a nossa carreira. Deixa eu dizer uma coisa para você: é muito provável que uma mulher consiga cumprir a carreira dela sozinha, nós não. Olha o meu caso. É muito provável que uma mulher consiga cumprir a carreira dela com Deus sozinha. Nós não. E às vezes a gente pensa que é só levar o pão para dentro de casa. A nossa esposa, ela quer ser suprida emocionalmente. Ela quer que você ame. Uma esposa suprida emocionalmente, ela come ovo com você dentro de casa 30 anos sem reclamar. Uma esposa amada, uma mulher bem amada, ela passa 30 anos comendo ovo com você sem reclamar. Agora, uma mulher desprezada, ela não come com você caviar 2 meses.
refletir, para a gente mudar isso aqui. Uma mulher amada passa 30 anos com você comendo ovo, e feliz, feliz, sorridente. Mas uma mulher desprezada emocionalmente, você pode ter caviar para dar para ela, vai chegar uma hora que ela vai arrumar umas coisinhas dela e vai-se embora. Porque a mulher precisa ser tratada nessa área. Ela precisa ser socorrida nessa área. E você é socorro. É para sua mulher chegar num lugar e quando um desavisado, porque tem muitos por aí sem vergonhas, chegar para sua esposa e dizer assim, como você está linda, a resposta dela tem que ser assim, meu marido já me falou isso 2 vezes antes de eu sair de casa. Tipo assim, você chegou atrasado, querido. Eu já estou sabendo disso, no meu marido em casa, ele me viu e me contou sobre isso. Você acha que isso vai cair só como no ouvido de quem está falando? Sabe? E a gente às vezes brinca com isso, um elogio. Eu passei muito tempo, como eu disse, eu passei 27 anos casado. Mas eu passei muito tempo para entender isso. E às vezes eu não falava isso por ruindade mesmo, ou então eu tinha uma alegação de que eu ia encher o ego dela, mas é para encher mesmo. É melhor que eu enche do que o Ricardão enche. Você não acha? Justo. Então, competição não se aplica. Aqui você tem esse texto lindo de Lapidote. Depois leia sobre isso de Lapidote, que eu não sei nem quem é. Eu não sei quem é Lapidote, para te dizer quem é ele. Eu sei quem é a mulher dele. E se naquela sociedade machista, que a mulher estava debaixo do homem, ela se tornou quem ela se tornou, então esse homem é um homem de verdade. Esse era um homem de verdade. Que fez a mulher avançar, a ponto de estar sendo elogiada aqui. Dentro de uma sociedade machista. Lembre-se disso. Uma outra coisa, a falta de perdão. Eu falei aqui sobre a comunicação, falei sobre competição. E a falta de perdão é um outro ponto que quebra a unidade. Nós temos que aprender a perdoar, queridos. Deixa eu te dizer uma coisa, não tem coisa pior do que essas lembranças do passado dentro do casamento. Aí vocês mulheres são mais especialistas nisso. Eu falei sobre 27 anos de casado, às vezes, e tinha vezes que realmente a gente caminhava para uma discussão mais tensa. Mas tinha vezes que eu estava de boa, já tinha orado em outras línguas, estava bem no espírito. Aí a amada vinha com coisas que de tantos anos atrás. Aí a minha resposta era assim, eu falava. Quando eu percebi que estava tocando em coisas do passado, eu dizia, a primeira coisa que eu tenho que fazer, me calar e vou deixar desabafar tudo. Aí, falava. Não sei como que a mulher falava tanto assim. Normalmente a mulher não fala. Quando ela terminava de falar, a pergunta era sempre, é tão lindo a gente ser guiado pelo Espírito, porque a gente constrange amando. É maravilhoso isso. O Espírito Santo ele é maravilhoso. Quando ela terminava de falar, eu dizia assim, eu fiz isso. Foi quando? Depois que ela pegou essa minha técnica, ela ficava mais com raiva ainda. Foi quando isso? Às vezes, nós nos conhecemos, eu era católico. Ela era cristã. Aí quando era fatos, da época que eu era católico, ainda era melhor. Foi isso aí? Eu não fiz isso não. Então, como assim? Essa pessoa não existe mais, as coisas vão se passar, eu sou outra criatura, eu não sei nem do que você está falando, inclusive você não está falando dessa pessoa que está aqui. Era tão lindo isso. Mas tinha dias que realmente a gente ia para o revide, porque era aquele dia que você está, aí você fica ouvindo coisa do passado, fala, pelo amor de Deus, pelo coisa do passado, esqueça isso. Eu já pedi perdão a Deus e Ele já me perdoou. Você anulou o perdão de Deus? Eu já pedi perdão a Deus. Eu já estou perdoando. Você está conseguindo cancelar o perdão de Deus? Aí isso deixa a mulher mais nervosa. Então você tem que ter calma. Mas você pode falar assim, amor, eu fiz isso, foi o meu amor, me perdoe. Deixa eu te dar um beijo, me perdoe. Eu fui um cafajeste, eu fiz isso, não deveria, não. Você não merecia isso. Olha para você. Pega o espelhozinho assim, olha para você que você é lindo, você não merecia que eu tivesse feito isso.
É fácil falar. Ei, mas o perdão é algo. Olha comigo que tem Gênesis 21, ó, como eu lembrei aqui agora. Gênesis 21. As coisas parecem brincadeira, mas é sério. Essas coisas vão minando, são as pequenas raposinhas que vai destruindo tudo. Em Gênesis 21, no versículo 12, diz assim: contudo Deus orientou, falando a Abraão: não te lastimes por causa da criança e da tua serva. Tudo o que Sara te pedir, concede, porquanto por Isaque é que a tua descendência será considerada perpetuamente. Deus, em outras palavras, está dizendo para Abraão: Abraão, dê ouvidos ao que Sara está falando. Aqui é natural a gente olhar para Abraão e perceber que Abraão ele estava diante de uma situação que ele tinha vivido pouco tempo antes da mesma Sara. Na verdade, da mesma Sara não, porque quando ele ouviu o conselho lá atrás, não era Sara, era Sarai. Foi Sarai que disse a ele: deite com H. Foi Sarai que, agindo na emoção, acabou errando. Então Sarai cometeu um erro, sim, mas ele deu continuidade ao erro. Ela não errou sozinha. Mas aqui estava um homem, um pouco tempo depois, diante de uma situação em que para ele não conseguia apagar o passado que ela tinha cometido, o conselho errado que ela tinha dado. E agora estava aqui Abraão não querendo ouvir o conselho da mulher, porque muito provável ele lembrava: o último que ela me deu nisso tudo aí. Mas entenda, aqui já não era mais Sarai, era uma outra mulher. Aqui era uma mulher já perdoada por Deus, uma mulher que o passado tinha ficado para trás, as coisas tinham ficado para trás, não dava para ficar trazendo a coisa para o presente. Eu acho que Deus estava dizendo isso para Abraão: Abraão, esqueça as coisas que para trás ficaram. A sua mulher já não é mais a mesma, ela agora é uma outra mulher. Lá atrás ela errou, ok, ela errou no conselho que te deu, mas aqui é uma nova mulher. Até o nome dela já não é mais o mesmo. Esqueça o que ela fez e escute ela. Porque atrás pode ser que seria uma mulher sem controle. Talvez a minha e sua esposa no passado fosse uma esposa que não fosse digna do crédito, fosse digna de você não confiar nela, não confiar nos conselhos dela. Mas a sua mulher cresceu assim como você cresceu em Deus. Se você parar para pensar nos tempos que ela errou lá atrás e olhar para a sua posição, como você estava lá atrás, provavelmente você está muito melhor hoje. Você avançou e cresceu muito hoje, mas ela também cresceu. Então não use coisas do passado. Um dia você me disse isso e eu caí e eu pequei ouvindo você. Não leve isso em consideração, porque hoje é uma nova esposa que está ao seu lado. Ela tem crescido, ela tem submetido a mesma palavra que você. E se a palavra que você ouve faz você avançar, tem feito ela também. Então Deus está dizendo para Abraão: Abraão, cuidado, abre o olho. A sua mulher já avançou, ela não é mais a mesma. Cuidado, Abraão, com mágoas do passado, Abraão. Aleluia. Ele diz: não se lastime. Lastimar é o quê? Não fique lastimando. Lastimar é o quê? Cuidado que você está olhando para a sua mulher como se ela fosse aquela do passado. Mas hoje ela é outra mulher. Nós temos que ter esse cuidado de não ficar trazendo as coisas do passado como o pastor inspirado pelo Espírito aqui falando. As coisas do passado que ele não vai fazer mais nada por elas. Nós temos que esquecê-las, elas ficam para trás. Paulo diz: olha, eu tenho uma coisa que eu faço. Ele está dizendo: eu não sou perfeito, não. Tem alguém perfeito aqui? Nós não somos perfeitos. Somos perfeitos em Cristo. Nós, na nossa caminhada, não estamos em perfeição. Paulo está dizendo: eu estou caminhando, eu estou avançando. Agora tem uma coisa que eu decidi fazer. Eu estou esquecendo das coisas que para trás ficam. Eu acho interessante essa passagem que Paulo não está dizendo assim: eu esqueci das coisas que para trás ficam. Ele está dizendo: eu estou esquecendo. Ou seja, dia após dia. Passou. Esquecendo das coisas que para trás ficam. Não é esquecido das que ficaram. Todos os dias eu decido esquecer. Todos os dias eu decido esquecer. Sejam as coisas boas ou coisas ruins, então você pode buscar com experiência, mas você não tem que ficar preso a essas coisas do passado. Você tem que estar diante de um futuro com um livro aberto para você escrever. Mas ficar preso às coisas do passado é trazer para si, para dentro do seu casamento, um peso
que você não tem condições de carregar, porque se tivesse, Jesus não tinha morrido por mim e por você. Nós não podemos carregar esses pesos. Então cada um de nós tem um papel específico dentro do casamento, temos que assumir esse papel. Por exemplo, mulher, quando fala assim, mulher, vocês devem ser submissas aos maridos de vocês. Não sei se você assistiu aquele filme Quarto de Guerra. Aquele filme Quarto de Guerra diz uma coisa interessante. Ser submissa